Quero meditar sobre um assunto muito importante com a Igreja de Cristo aqui nessa noite, que é sobre a graça. Para tanto, eu convido a você a nós lermos 3 versículos que nós encontramos em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, onde está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, para que nós possamos meditar em cada frase colocada pelo escritor nesta passagem bíblica. Primeiro, o que é a graça? É um favor não merecido. Tudo que nós recebemos da parte de Deus não merecíamos, mas como Deus é amor, bondade e misericórdia, Ele nos beneficia em todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia nos diz que Deus tem nos abençoado com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo que somos ou representamos é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida, porque não merecemos nada de bom. Quando nós olhamos para a nossa vida preguiça, quem éramos nós? E Deus, pela sua graça, Ele olhou dos mais altos céus para a terra, apontou o dedo para você e disse: venha para a minha presença, venha para me servir, venha para me seguir. Tudo isso é a graça de Deus sobre nós. E eu acho muito importante essa expressão do apóstolo Paulo quando ele diz: porque pela graça sois salvos. A coisa mais importante é um dia nós partirmos aqui da terra e ir morar nas mansões celestiais com o Papai Celestial. É muito importante o Senhor Jesus voltar e nós termos o privilégio de participar do arrebatamento da igreja. É muito importante aqueles que já partiram com Cristo
muitos já estão esquecidos na memória da humanidade, mas no dia do arrebatamento serão ressuscitados para ir morar com Deus. E por que nós todos vamos ter esse direito à salvação e à vida eterna? Pela graça. Porque pela graça sois salvos. A salvação, a vida eterna, parece-nos agora, nesse tempo presente, como algo teórico, não prático. Mas as Escrituras nos falam de uma realidade, é a mais pura verdade. Quem estiver com Cristo vai morar em ruas de ouro e cristal resplandecente na Nova Jerusalém. E como que isso vai acontecer? Pela graça de Deus. A salvação é uma aliança, é um pacto entre nós e Deus. Antes da vinda do Senhor Jesus, havia uma aliança de Deus com Israel, quando Deus tirou Israel do Egito e colocou em Canaã, fez uma aliança com Israel. Com a vinda de Cristo, Deus fez uma nova aliança, um novo pacto, o pacto da salvação e da vida eterna, com promessa de salvação e de vida eterna. Deus entrou com a sua parte e nós entramos com a nossa parte. Aliança é um acordo entre duas partes. Qual foi a parte de Deus? Ele deu o melhor. Ele deu o seu Filho Jesus. Ele enviou o seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para sofrer em nosso lugar. Você tem valor para Deus. Nós temos valor diante do coração de Deus, porque Ele pegou o melhor, Ele pegou o seu próprio Filho e deu-nos de presente. Por isso que o Evangelho de João diz assim, olha: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu de presente o seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. A parte de Deus, tudo que Jesus passou de sofrimentos, de tribulação, de contrariedades, de perseguição, foi em demonstração do amor de Deus para conosco. Foi a parte de Deus nesta nova aliança. E nós, qual é a nossa parte? Com que nós entramos nesta aliança, neste acordo, neste pacto com Deus? É a segunda frase do texto. Veja bem: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Nós entramos com a nossa fé. Nós temos que acreditar no nome poderoso de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós entramos com a fé. Nós temos que acreditar que a obra perfeita de salvação, de redenção, de propiciação realizada por Cristo Jesus é suficiente para nos conduzir até a presença de Deus como pessoas benditas, como pessoas abençoadas. Então não perca a sua fé, valorize a sua fé, busca mais fé,
Peça como os apóstolos pediu: Senhor, acrescenta-nos a fé. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Declaração muito forte. A intervenção de Deus. Até o dom da fé não é nosso, é de Deus. Parte de Deus, vem de Deus, é Deus que derrama sobre nós. Por isso que, repito, temos que pedir mais fé, buscar o aperfeiçoamento da nossa fé salvadora. Quando nós efetivamente exercemos a nossa fé plenamente no poder de Deus, no poder de Cristo Jesus, coisas maravilhosas acontecem em nosso favor no nosso dia a dia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma coisa muito importante, porque é a nossa parte nesta aliança, é nós praticarmos a nossa fé. Não é simplesmente dizer eu tenho fé, mas é praticar. E como que pratica essa fé? É no momento difícil, é no momento de provação, é no momento de dificuldade, é no momento da enfermidade, é no momento em que você enfrenta o deserto, é no momento em que o inimigo chega para te tentar, e pela sua fé viva e eficaz no nome de Cristo, você resiste ao diabo, e diz a Bíblia: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Um grande esclarecimento neste texto sagrado é o versículo 9. Veja aí: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Tem religião, e nós sabemos qual é, que ensina aos seus seguidores, dizia assim: faça caridade que você vai ser salvo, faça isso, faça aquilo que você vai comprar a salvação. Não é assim que funciona. Está escrito aqui: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Senão eu ia fazer boas obras e aí burlar o plano da salvação, e quem tem dinheiro ia comprar salvação, quem não tem não ia ser salvo. Por isso que o texto está dizendo: não é por obra, não é por caridade, não, é pela graça. Nós temos que ter essa certeza na nossa vida. Só vamos entrar no céu pela graça de Deus. Não tem outro caminho, não tem jeitinho, como diz aqui, não tem jeitinho brasileiro, não. Não se compra o passaporte para entrar nos céus com dinheiro, não. É pela graça, não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, dependia completamente de nós, do ser humano. E quem somos nós? Um homem como Paulo disse, que era um miserável pecador. A Bíblia diz:
Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não merecemos. Agora, nós somos feituras suas, versículo 10. Você acompanha aí. Nós somos feituras suas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Até as boas obras que nós fazemos, foi Deus quem preparou. É Deus que coloca no nosso coração, mediante o seu Espírito Santo, para benefício dos que mais precisam. De um irmão, de uma irmã que está precisando de nossa ajuda, nós temos como ajudar. Mas não é que nós vamos adquirir ou comprar a salvação com boas obras, não. É Deus que prepara, Deus coloca no nosso coração. Eu não sei se já aconteceu com você, e você tomar conhecimento de alguém, de um irmão ou de uma irmã que está passando uma dificuldade, e o Espírito Santo lá no seu coração, e você vai lá e estende uma mão amiga, seja uma ajuda financeira, seja uma palavra de conforto, seja um bom conselho, ou simplesmente chegar junto e dizer: olha, eu estou com você, conte comigo. Tudo isto provém de Deus para nós. A graça, a salvação. Eu quero que você saia aqui desta noite com este pensamento: eu vou participar do arrebatamento da igreja pela graça de Deus. Eu não mereço, ninguém merece, é a graça de Deus. Eu vou morar nas mansões celestiais pela graça de Deus. Eu vou receber o meu milagre, é pela graça de Deus. Eu vou receber o derramamento do Espírito Santo em minha vida, é pela graça de Deus. Eu vou receber os dons espirituais, é pela graça de Deus. Eu vou receber os dons ministeriais, é pela graça de Deus. Tudo é pela graça. A Bíblia diz em Tito, capítulo de número 2, versículo 11, que Deus, Ele manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Isso não significa dizer que todos serão salvos, não. É que esta graça está disponível para toda a humanidade. É como eu chegar e dizer: presbítero Damião, toma isso de presente, e ele aceitar ou rejeitar. Ele pode dizer: eu não quero. Então essa graça está derramada sobre toda a humanidade. Sabe por quê? Porque a primeira aliança foi feita com uma única nação, Israel. Mas a nova aliança, através de Cristo, diz a Bíblia que é com todas as nações do mundo. Todos os povos, tribos e línguas podem chegar como bem-aventurado na presença de Deus. Como é que eu correspondo positivamente a essa graça de Deus? Pela fé, exercendo a minha fé na obra perfeita de propiciação já realizada pelo Senhor Jesus. É assim que funciona. A graça está disponível. Quem é que rejeita essa graça? Aqueles que continuam
na incredulidade, aqueles que dão as costas para o Senhor Jesus, aqueles que se desviam do Evangelho, rejeita essa graça disponível. Todos aqueles que amam o mundo mais do que amam a Deus, rejeitam esta graça. Todos aqueles que não aceitam ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua alma, rejeitam esta graça. Quando o conselho da palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, Paulo aconselhando seu filho na fé, Timóteo, ele dizia que nós, fortifica-te, pois, na graça que há em Cristo Jesus. Repetindo, tu, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como é que eu me fortifico nesta graça? É a grande pergunta. Como é que eu me fortifico nessa graça de Cristo? Se eu quero ganhar a amizade do meu irmão, eu tenho que fazer coisas que agradem a ele. Se eu faço coisa que desagrada a ele, eu não estou ganhando a graça dele, não. Não é assim que funciona? De forma que, para mim me fortificar na graça de Cristo, eu tenho que fazer a vontade de Cristo. Eu tenho que fazer aquilo que agrada ao coração de Cristo. E as coisas que muito agradam ao coração de Cristo é nós guardarmos os seus mandamentos, tomar o seu conselho quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. É andando nos passos do Senhor Jesus, é a cada dia nós tomarmos o seu conselho e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e as coisas que são de cima. Isso é se fortalecer na graça do Senhor Jesus. A Bíblia diz, e eu gosto muito dessa passagem bíblica de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7, quando diz assim: olha, que a graça foi dada a cada um segundo o dom de Cristo. O dom de Cristo, de cima para baixo. É Cristo olhar para nós e dizer assim: olha, tu é feiozinho, viu? Tu é feio, mas tu caiu na minha graça. Tu és teimoso, cabeça dura, mas tu caiu na minha graça. Tu erra, tu falha, vez por outra tu dá uma deslizada e peca, fala o que não é para falar, mas tu caiu na minha graça. Isso é a medida do dom de Cristo. Porque se Ele fosse nos rejeitar, estaríamos automaticamente perdidos. Se Ele fosse nos julgar hoje, porque hoje Cristo está como Cordeiro, no futuro como juiz dos vivos e dos mortos. Mas hoje Ele é o Cordeiro manso, que intercede por nós. Aí hoje Ele nos abraça, Ele derrama abundantemente essa graça sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Romanos
capítulo 3, versículo 24, diz a palavra de Deus que nós somos justificados pela graça de Deus. Não temos justiça própria, não temos atos corretos, justos, o suficiente para chegar um dia que nós vamos chegar diante do tribunal de Deus e dizer assim: não, eu sou correto, eu sou justo, eu sou reto, eu não mereço a condenação. Quem é que tem isso? Ninguém. Mas Paulo diz que nós somos justificados pela graça de Cristo Jesus. Este é um assunto, irmão, que a gente não escuta nas nossas igrejas, não. Não é uma raridade. Olha, vou dizer para vocês aqui nessa noite, tenho 35 anos neste caminho do Evangelho, Manuel. Nunca ouvi uma mensagem dessa sobre a graça de Deus, esclarecendo, mostrando que não merecemos a salvação, não merecemos nada de bom da parte de Deus. Ninguém, não tem bonzinho nisso, não tem bonitinho nisso. Não existe isso. O que nós precisamos saber é depender justamente dessa graça. Quando nós ajoelharmos os nossos joelhos para orar, a primeira palavra é dizer: Senhor, pela tua graça eu estou aqui na tua presença, deixa eu entrar na tua presença, escuta a minha oração, a minha petição. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que nós recebemos a redenção e a remissão das nossas ofensas, dos nossos pecados, pela graça de Cristo Jesus. Imagine aí, desde que eu entrei no mundo até o dia de hoje, e se eu chegar aos 80, aos 90, como meu pai já está com 92, quantos pecados nós praticamos, seja através de atitudes, de palavras, de pensamentos e até das nossas intenções. Todo dia nós pecamos, todo dia nós erramos, de alguma maneira. Mas aí vem a esperança, e aí surge a luz, quando diz que nós temos e recebemos a redenção e a remissão dos nossos pecados pela graça de Cristo. Passa uma borracha. A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento e torna você, eu, nós limpos, lavados no sangue bendito de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Tudo é pela graça. Gálatas capítulo 1, versículo 15 diz que nós fomos chamados por Deus pela sua graça. Você lembra quando você se converteu? Quando você nasceu de novo? Quando foi regenerado pelo poder do Evangelho? Quando tomou a feliz decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma? Você lembra? Aquele dia é que pela graça Deus te chamou: venha para a minha presença.
Eu tenho coisas grandes para realizar na tua vida. Eu tenho importantes promessas a cumprir no teu futuro. E é isso que vai acontecendo paulatinamente na vida de cada um de nós. Como você pode vencer os problemas ou conviver com as dificuldades do dia a dia? Como é que pode? Eu me lembro de Paulo, um homem de Deus, um homem que se dedicava tanto à obra de Deus, que ganhou milhares e milhares de almas para o reino de Deus, mas tinha doença, enfermidade, que lhe crucificava, que fazia ele sofrer muito, e ele orou a Deus, pedindo para Deus lhe curar, tirar dele aquele sofrimento. Qual foi a resposta? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta. Deus vai te dar força para você levar a cruz, suportar, persistir, não desistir, e avante. Tudo tem finalidades e objetivos na vida da gente. Aquilo que Deus permite ou que Deus determina para nós, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, meu irmão e minha irmã. O que você passa de contrariedade, de adversidade, deserto, de provação, Deus está acompanhando tudo e dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, suporta. No final das contas, tem um futuro feliz para você. Porque enquanto estivermos aqui, é assim que funciona. É momento de provação, momento de tentação. Você fica no meio e às vezes não entende o que está passando, o que está enfrentando. A minha graça te basta. Mas eu quero finalizar esta mensagem nesta noite citando mais um versículo em Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 16, quando diz: cheguemos com confiança diante do trono da graça. Chega com confiança diante do trono da graça. Tira o temor do coração. Tem um louvor que diz assim, não é? Tira o temor do coração. Quando você entrar na presença de Deus, não vai com dúvida, não. Vai com confiança, vai com fé, vai com esperança diante do trono da graça, porque você já foi chamado por Deus, já é aceito por Deus. Cristo está lá à destra da majestade celestial, dizendo: Pai, eu paguei o preço por ele e por ela. E foi preço de sangue. O inimigo, o adversário de Deus e nosso, muitas vezes usam vozes externas, usa pessoas para tentar colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração, de que não servimos a Deus, que não somos crentes. Eu não sei se alguém já disse isso para você. Você não é crente e te acusa. Usado por quem? Tal pessoa? Pelo inimigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso acusador quem é? É o inimigo, para te acusar de alguma coisa. Mas esta palavra diz que chega com confiança diante do trono da graça. Aleluia.
que o Espírito Santo de Deus se encarregue de clarear mais e mais em nossos corações esta palavra. Por gentileza, por favor, não esqueça disso, para não se atrapalhar. Tudo é pela graça de Deus. Repito mais uma vez: eu, você não merecemos a bondade de Deus, os favores de Deus, os milagres de Deus, os dons de Deus. Ninguém merece, é tudo pela graça do Senhor Jesus. Amém?